Oi, pessoal. Eu até paro para pensar um pouco como eu sinto flow a cada quinta-feira que eu volto aqui para estar com vocês. Porque eu sou tão favorecida pelo universo que me traz pessoas tão importantes, não é na minha vida, na vida do outro, aqui, é de muita gente, e que vem contribuir com o seu assunto para melhorar o mundo. Não é o que a gente precisa? Melhorar o mundo. Pensa um pouquinho. O que você tem feito para melhorar o mundo? Eu trago hoje, vou até fazer um brinde com a minha água aqui, o Wallace Lima, que é considerado um expoente na área da física quântica. E ele tem um projeto, uma mentoria que vocês vão saber daqui a pouco. Wallace, senta aqui. Fala oi aqui pra tia. A gente já se falou, mas a gente sempre... É bom. Fala um oi para os nossos internautas. Oi, minha gente, que prazer estar aqui. Um prazer estar revendo a Beth depois de muitos anos. Quantos anos? 13 anos. 13 anos, depois daquele grande evento no AMB, né? Você arrasou. Como chamou aquele evento? Foi o 3º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida. E eu tive a oportunidade, através do Wallace, de palestrar depois do Amit Goswami, Lair Ribeiro, fala mais um que estava lá. Ora, Masaru Emoto. Masaru Emoto. Masaru Emoto foi grande. Uma Krishnamurti. Oi? Uma Krishnamurti. Uma Krishnamurti, era a esposa do Amit Goswami, né? Gente, grande graças a este ser, foi o maior prestígio no IMB, tinha o quê? 2.000 pessoas? Entre 2.000 e 2.500 pessoas, mais ou menos. Foi... Eu só posso agradecer, né? E hoje, por coincidência, ele está aqui em São Paulo e vem nos contar um pouco do seu trabalho. Quem que é o Wallace Lima? Ele é escritor, conferencista internacional, mentor quântico, vai ter que falar o que é isso, porque muita gente não sabe. Autor de vários livros, que, aliás, vai ficar devendo, tá? Qual é o nome do livro que eu vou ganhar? O Poder da Autocura. O Poder da Autocura. Vai vendo já. E ele tem trabalho realizado em 7 países. Um dos pioneiros no Brasil na saúde quântica. E co-criador do método salto quântico, da imersão coaching quântica transformacional, é isso? Coaching quântico transformacional. E da técnica de reprogramação quântica celular. Quer dizer, quântico é com ele mesmo. Só que você que está me ouvindo, você pode estar falando, mas o que é isso de quântico? O que é realmente, em poucas palavras simples, né, para o nosso internauta, o que seria a física quântica? O que é quântico? Olha, eu poderia passar 2 dias falando sobre isso, mas eu vou fazer um resumo, né? A física quântica, ela nasce no início do século passado, quando acreditava-se que o mundo era dominado pelas leis de Newton, pela chamada física clássica newtoniana, né? E que a energia, né, como tudo, né, dentro do mundo clássico, ele se desloca de maneira contínua, né? E aí, quando os físicos começaram a mergulhar no interior do átomo, no mundo chamado mundo subatômico, perceberam que tinha algumas estranhezas lá, né? E eles preparavam equações matemáticas aparentemente perfeitas, mas quando iam para a prática não batia. Era uma disparidade enorme, né? Foi quando um físico, né, veio a ganhar o prêmio Nobel depois, o Max Planck. Segundo ele, num ato de desespero, ele teve uma ideia, né, disruptiva de que a energia no mundo subatômico acontecia de uma maneira diferente. Ela obedecia a níveis de energia que tinham quantidades de energia específica. Então, o mundo subatômico, você tem lá exatamente o átomo, que é o núcleo, né, que é a carga positiva, e os elétrons ficam em torno do núcleo, eles só podem estar em lugares específicos, não podem estar em qualquer lugar. E essa energia, ela é quantizada. Existe uma quantidade específica de energia e que depende da sua vibração, da sua frequência. Foi exatamente onde veio se trazer a física quântica. Ela vem trazer a quantização de energia e associada a números inteiros. Então, só pode ter um nível de energia 1, nível 2, nível 3, não pode ter nível de energia 1,25, por exemplo. Ah, é? Não pode. Não pode ter números fracionários. Por isso, quantizada. É assim, dinâmico. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, né? E depende da frequência. E aí a gente vai olhar para o universo, onde tudo no universo é exatamente quantizado a partir de frequências. É uma informação.
e que depende, que está associada ao nível A de frequência a energia. gente pode falar de vibração também? Vibração, tudo, na verdade, o nosso universo, quando a gente pega um copo como esse aqui, aparentemente sólido, quando você mergulha aqui dentro, não tem nada de sólido, está tudo em estado de muita vibração. Ah, é? De muita vibração. E aí, dentro do subatômico, Beto, você tem aí 99,99999% de espaço vazio. O que era também contraditório, porque acreditava-se que o átomo era algo que você ia dividindo a matéria e chegar um momento que você não ia conseguir dividir mais, porque tem um bloquinho. Mas não existe esse bloquinho. Esse mundo, ele se movimenta. Né? No mundo subatômico, as partículas aparecem e desaparecem 8 vezes por segundo. Então, assim, Ave é Maria. como se elas estivessem nessa dimensão, é como se nós vivêssemos em duas dimensões, uma dimensão do visível e uma dimensão do invisível. E quando o elétron salta de um nível para outro, o famoso salto quântico, é uma coisa disruptiva também. Né? Você fornece energia extra para um elétron que está no nível 1, por Pode exemplo. continuar. Para ele ir para o nível 2, você tem que oferecer uma quantidade precisa de energia. Né? E essa quantidade precisa de energia, quando ele dá esse salto, é um salto disruptivo. O que é que significa isso? Não há tempo, né? Não existe nenhum tempo. Quando ele desaparece aqui no nível 1, ele automaticamente aparece no nível 3. Então, é o que a gente chama, é um princípio também que veio dar o Prêmio Nobel de Física a 3 físicos quânticos em 2022, que é chamado de não localidade quântica. Então, o mundo quântico é um mundo digamos assim, um mundo que traz a forma como a natureza se comporta. Por mais estranho que pareça, a informação ela se dá de maneira não local. Então, o elétron ele desaparece aqui, ele aparece no nível superior sem ter passado pelo meio do caminho, ou seja, Ué, é isso que é o tal do o salto salto quântico. Olha quântico. para mim um pouco. É o salto quântico? O salto quântico é um salto disruptivo, porque a ideia do Newton é exatamente tudo tem uma trajetória, tem um caminho, né? E não existe esse caminho no mundo quântico. Ele simplesmente, o elétron desaparece aqui, instantaneamente ele aparece no meio, no nível superior, e matematicamente ele não pode estar entre as órbitas. Isso na matéria em geral. Nós, por exemplo, Isso está acontecendo o tempo todo dentro do nosso corpo, em tudo no mundo. No né? corpo da gente. Sim, o universo todo. Né? O universo é quântico, ele é disfarçado quanticamente. Né? Então, o universo é todo totalmente. Que interessante. Então, o salto quântico é algo disruptivo, né? Que é exatamente. E aí, essa questão. O meu primeiro treinamento que eu fiz online, que é o curso Salto, que deu um salto quântico na mente, né? Ele mostra que a nossa mente ela funciona exatamente a partir de saltos quânticos. Então, quando você está em busca de um novo conhecimento, você está trazendo energia extra, está lendo um livro, está ouvindo uma entrevista como essa, está vendo Tocando um filme, instrumento, está tocando um aprendendo uma instrumento, língua. está aprendendo uma língua, está meditando, está se alimentando de alimentos de energia mais elevada, alimentos orgânicos. Então, tudo isso está mobilizando energia extra. Né? E o interesse, a intenção, né, em função da sua intenção e da intensidade dessa energia, você direciona, foca para um objetivo, né? Vem exatamente essa possibilidade disruptiva que é os insights, né? Então, às vezes você sopa, caiu, quando a gente chamava na época que tinha o orelhão, né? Caiu a ficha, né? Caiu a ficha. Caiu a ficha, opa, agora as coisas estão claras para mim, porque você foi para um nível de compreensão mais elevado que tem a ver com esse novo trabalho que eu venho fazendo, Beto, da reprogramação quântica então, celular. antes da gente começar sempre a entrevista, eu fico perguntando, sondando um pouco para poder saber o que a gente vai tratar. E ele comentou de que o nível de consciência do ser humano é tão baixo, né, que ele não chega no ápice, né? Como é que funciona isso? Olha, isso tem a ver com um trabalho científico muito consistente de um psiquiatra americano chamado David Hawkins. Ele foi considerado por uma revista muito importante dos Estados Unidos como uma das 100 pessoas mais importantes dentro de um contexto de uma compreensão elevada espiritual do mundo. Ele fez uma pesquisa em mais de 150 países, mapeando o nível de consciência das pessoas. Ele chegou à conclusão que 85% da humanidade está abaixo de um nível crítico que ele chama da coragem, que também é a frequência da esperança e da integridade, que é exatamente uma região que ele chama de força, onde as pessoas estão fazendo muito esforço, mas elas estão ciclicamente patinando. Patinando. É como aquele hamster na rodinha, faz muito esforço, mas não sai do canto. Chega. É porque está em frequências baixas, em compreensão limitada,
com crenças limitantes que levam a processo de autossabotagem, entendeu? É Uhum. exatamente a vergonha, os níveis mais baixos, a culpa, O medo, o né? medo, a tristeza, né? O apego, né? O desejo, a ira, a raiva Uhum. e o orgulho. E 15% da humanidade está em níveis mais altos. E aí, quando você vai subindo, né? Por exemplo, 4% da humanidade está na frequência do amor. Vai diminuindo, né? Quatro? Só 4. Quatro? Só Então, eu 4. quero saber o seguinte: tem como se chegar, por exemplo, evoluir essas etapas para chegar mais, aumentar esse número de pessoas que tem, então esses 15% é muito pouco. É muito pouco, exatamente. Tem como Por isso? isso que o mundo está em guerra, né? Dominado por políticos que só estão no nível da Imagina a força. vibração, né? Dessas... Mas Muito olha, assim, baixa, muito existe, baixa. você criou algo, olha para mim, você criou algo que possibilite isso? Sim, sim. É exatamente esse trabalho, Beth. Hoje nós temos em torno de 500 terapeutas formados já na técnica de reprogramação quântica celular que eu quero que você conheça. E assim, foi exatamente o meu grande sonho, era exatamente buscar uma metodologia que acelerasse esse processo. Porque quando eu comecei a estudar a obra do Hawkins, né, eu Uhum. já li quase toda a obra dele, É aquele que quantifica todas é os as. níveis de De consciência, né? consciência, É, é nesse último livro, que aliás você está nele, porque quem chega no Sintonia, mesmo depois que eu lancei o livro, já está inserido com o QR Code. Tem a foto que fala exatamente desse nível de vibração, sim, sim, que exato. poucos conhecem, né? Ainda é um trabalho pouco conhecido, né? Eu sou um dos grandes divulgadores, acho, no Brasil e no mundo desse trabalho, e eu consegui acessar essa técnica junto com a minha esposa, Belém Carvalho, onde nós conseguimos criar um mecanismo de aceleração do nível de consciência. Por quê? Quando eu estudei o livro do Hawkins, né, ele mostra que a maioria das pessoas passa a vida inteira de maneira estagnada, ou seja, só sobe pouco mais de 5 pontos no nível de consciência. Essa escala, na verdade, é uma escala logarítmica, ou seja, na verdade é 10 elevado a 5. Então eu disse, poxa, o nível da coragem é 200, né? Ou seja, 10 elevado a 200. Eu comecei a fazer as contas, digo, uma pessoa que está no nível da vergonha, que é o nível mais baixo, que é o nível de A 20, vergonha mais não é é a o mais culpa? baixo. Ah, A culpa é 30, depois da vergonha. Né? tá. A vergonha é a humilhação, né? Então, é onde esses três níveis mais baixos, onde você vai encontrar um maior nível de suicidas, de violência, de Uhum. pobreza, pobreza em todos os sentidos, né? Desemprego, né? Então, quando eu comecei a fazer as contas, eu digo, a pessoa está no nível 20, para chegar a 200, se ela só sobe pouco mais de 5 pontos a vida toda, ela vai ter que reencarnar Muitas vezes. algumas milhões de vezes. Eu disse, será que não tem uma forma da gente acelerar esse processo? Então foi quando eu comecei a fazer esse meu trabalho, que eu tenho um trabalho de mentoria quântica terapêutica individual, voltado para acelerar o resultado das Pode pessoas. ser online? É online. É online? Ah, Esse mentoria são interessante. 10 encontros online pelo Então nós Zoom. vamos colocar aqui, ó, para É, quem tiver interesse. então, onde eu assessoro essas pessoas, ou seja, trazendo um programa de realizações quânticas. Eu pego os desafios das pessoas e a gente cria um roteiro de E você realizações. tem tido bons resultados para elevar esse nível quântico de cada um? Tenho, Beth, assim, surpreendente até para mim, porque a técnica que nós desenvolvemos fez 2 anos agora em setembro, né? Eu comecei em Aracaju, estive no Rio, São Paulo já fiz 3 vezes aqui, Rio Grande do Sul, várias cidades. Depois como eu tive uma filha, parei de viajar, eu comecei a fazer isso online, estou voltando a fazer agora Tá? presencial de novo. Então, no início, o primeiro teste foi em Aracaju, né? Eu já tinha um evento marcado antes da pandemia, né? E eu terminei lançando a técnica lá. As pessoas subiram no mínimo 25 pontos no treinamento, Num né? No treinamento, o que treinamento. era 5, O que era 5 na vida toda. Aí a gente conseguiu subir 25. Então a gente já ficou espantado que num treinamento a pessoa subiu 25. Só que no segundo evento, que a gente foi para o Rio, a gente teve pessoas subindo 50. Aí não, depois. pera. Tá muito bom. Eu sei que é verdade, que se ele tá falando, assina embaixo. Como é que pode, assim, uma pessoa que chega lá para sua mentoria, tá num nível baixo de consciência, sei lá o nome que você dá isso, ela consegue subir 15, 20%? Na verdade é algo tão espantoso, Beto, porque eu tenho hoje um grupo de alunas minhas que eu chamo de Eu estou espantada. que chamo de embaixadoras da técnica, Ah, que são pessoas que estavam, por exemplo, a ponto de se suicidar. Eu tenho algumas que estavam no nível da vergonha. E 4 meses depois ela chegou ao nível da razão, por exemplo, que é o nível de 400, né?
Então, ela subiu em 4 meses, né? Ela subiu de 20 para 400. 400? Ou seja, é uma coisa quase inacreditável. Ah, Agora, assim, só que essas pessoas, algumas delas fazem live comigo no YouTube, elas passaram por uma transformação tão grandiosa que depois disso elas chegaram, inclusive, eu tenho alunas minhas na frequência do amor incondicional já, que não ai, é, eu fiquei até emocionada de escutar isso. Sério? essas embaixadoras, elas são aquelas que vestiram a camisa da técnica, praticavam todo dia. Essa mesma praticava 3 vezes por dia técnica de É uma reprogramação, técnica que você dá? reprogramação quântica celular. É exatamente a mudança do programa, né, Mental que a pessoa tem? mental que vai fazer a mudança química no interior das células, porque nossas células são programadas. Só que a maioria das pessoas, o que é que acontece? Com o seu pensamento, né, Às vezes pensamentos e destrutivo, né? sentimentos repetitivos, eles geram atitudes que se repetem. E você Uhum. gera as chamadas moléculas da emoção que se conectam nos receptores celulares que desencadeiam a criação, né, de proteínas. Então, os genes, os nossos genes, que acreditavas que nós éramos refém da genética, na verdade, os genes são um repertório de programas que são ativados pela informação que vem de E eles fora. são mutáveis, então. Exatamente. Eles são programas que podem ser ativados ou desativados. Quando você Meu repete Deus! pensamentos negativos, sentimentos negativos, alimentações tóxicas, agrotóxicos, alimento industrializado, alimentos ultraprocessados, alimentos inflamatórios, o que é que acontece? Você cria uma rota de educar os seus genes a viver na doença, que é o que a maioria das E aí pessoas abaixa a fazem. imunidade e a pessoa. Baixa a imunidade, fabrica proteínas fracas que estão associadas a inúmeras doenças. Então, o nosso trabalho é Olha! exatamente trazer para a pessoa uma consciência. Ou seja, por que é que ela faz isso? Porque ela está no nível de compreensão baixo. Entendeu? Então, ela mesmo se agride através da culpa, da vitimização, da raiva, do medo, da Uhum. dificuldade de perdoar, do ressentimento, do desejo, da inveja, enfim. Ela fica se nutrindo, acorda e passa o dia, porque, olha, 70, a neurociência diz que uma pessoa, em média, tem 70 mil pensamentos, em média, por dia. Por dia? Só que 90% dos pensamentos são os mesmos do dia anterior. Tá. E a maioria tende a ser negativo. Quando a pessoa está num estado digamos, de depressão, a pessoa chega a ter de 100 a 150 mil pensamentos por dia, se automutilando, Uhum. só pensa na negativa, Autodestruindo. autodestruindo. Então, você imagina essa química bombardeando É claro que vai adoecer. as suas células todo dia. Não, e você vicia as células na negatividade. Então, a pessoa fica com dificuldade de sair daquele padrão. E aí, o que é que a medicina convencionalmente alopática faz? Dá remédio para a pessoa. Que destrói o fígado. Não, destrói o fígado, destrói uma série de coisas e compromete os receptores também, vicia as pessoas naquilo ali e não vai na origem da Sim. questão que está ligada ao nível de consciência dela. Que é exatamente o aprisionamento de uma compreensão limitada da realidade. Então, isso vem ao encontro daquela tese de que o adoecimento corpóreo físico, que a gente adoece, o corpo físico é o último lugar que adoece, né? Porque a gente tem 7 corpos, né? Sim. Que a emoção, o pensar, o sentir e o querer da pessoa traz a doença. Aí tem diz, não, isso não é emocional, não. E você está provando que é. Que Totalmente, traz. totalmente. Mas agora você deu a explicação científica. Sim. Agora eu estou entendendo. Eu sempre acreditei, sim, que o nosso pensar influencia na nossa saúde. Né? E agora você está dizendo por quê. Você está explicando como é que o negócio canaliza ali. Você desculpa de eu interromper, mas é que eu adoro essa polêmica. Você percebe? Claro, ela tem que funcionar assim, né? Claro. Muito bem. E qual é o caminho natural para a cura e a autocura? Olha, é você entender que tudo que você está comendo, bebendo, pensando é energia. Entendeu? É energia. E, sobretudo, o que você pensa e sente é mais importante até do que você come. Hoje a ciência mostra que uma pessoa que se alimenta muito bem, eu às vezes encontro pessoas que não, só me alimento de coisas orgânicas, integrais e está com câncer. Aí eu digo, vamos olhar para a vida, vamos olhar para o que você está pensando. Entendeu? Então, normalmente a pessoa traz culpa, traz ressentimento, tem problema de luto, às vezes tem uma perda, a pessoa não consegue. Traumas de infância. Traumas infantis, traumas intrauterinos, né? Entendeu? Uhum. Então, a grande questão é entender que quando a gente fala de física quântica, a gente está falando que nós nos nutrimos de tudo, né? O que você pensa, o que você fala, o que você ouve, o que você assiste na TV, Sim. a pessoa que você segue, o político que você segue. A era da inteligência artificial e os celulares, etc. Exatamente, você tem que entender se você está a favor da vida ou contra a vida.
Entendeu? Então, Olha que bonita a frase. as pessoas que estão abaixo de 200, elas estão agindo contra elas mesmas, contra a vida. É a mentira, por exemplo, a fake news, as pessoas que mentem, Inveja. a inveja, a negatividade, a dificuldade de perdoar, tudo aquilo que você está fazendo para tirar proveito de alguém, a negatividade, a violência, tudo isso é contra a vida. Então, o que é contra a vida vai puxar você para um nível de consciência mais baixo, entendeu? E aí a grande questão é você identificar o que está a favor da vida. E a favor da vida é tudo que está voltado para uma compreensão, digamos assim, voltado para o amor. Ou seja, eu quero que todas as pessoas sejam felizes. Mesmo aquelas pessoas que você não gosta, porque veja bem, pessoas felizes não fazem fofoca, não fazem intriga, não fazem fake news. Não roubam, não matam. Não matam, porque elas sabem, quanto maior o nível de consciência, isso Hawkins mostra, né? Leva exatamente, é onde estão as pessoas com mais prosperidade material, são as pessoas mais felizes, são as pessoas que estão fazendo a diferença no mundo, porque você passa, Beto, a ter uma compreensão de que você, na verdade, é um semeador de tudo na vida. Tudo que nós estamos falando, pensando, agindo, são sementes plantadas para a gente colher. E está emitindo vibração, né? Emitindo vibração. Então vocês imaginam como que eu vou sair desse programa hoje. E que vai voltar para você. Então, quanto mais a gente evolui espiritualmente, que é exatamente o foco do nosso trabalho hoje, é a evolução espiritual, que é a elevação do nível de consciência, você vai aumentar o seu nível de discernimento, de clareza, e você vai dizer, olha, se eu mentir, isso vai gerar um problema para mim mesmo. Se eu violentar alguém, isso vai gerar um problema para mim mesmo. Então, você passa a ter uma compreensão das leis kármicas, da chamada lei de causa e efeito, e aí você é inteligente você desejar o bem para as pessoas, porque mesmo que você tenha um grande inimigo, se seu inimigo ficar feliz... a consciência, né, Wallace? Exatamente. É tomar posse da consciência. E aí é exatamente essa questão do nível de consciência que a gente passa a ter. A nossa ação no mundo é voltada para servir, para fazer o bem. Porque essa é a melhor forma da gente fazer o bem para a gente mesmo. Ou seja, se o mundo melhora, cada pessoa que melhora no mundo, ela impacta o mundo como um todo, entendeu? Então, a ideia é que a gente seja cada um multiplicador. E isso requer uma mudança programática a nível celular, porque as células, elas se transformam na nossa mente subconsciente. O corpo, de tão bombardeado todo dia com coisas negativas, ele passa a demandar do cérebro que você manda essa química da negatividade. Por isso que é tão difícil as pessoas saírem. Porque quando elas querem mudar para um lugar de positividade, o próprio corpo reage. Já viciou, né? Viciou, é um vício. É um vício na negatividade, no sofrimento. Então, aí já explica um pouco da minha alegria. Porque as pessoas falam assim, mas como é que você pode estar sempre tão alegre, tão assim, né? Porque assim, eu tenho questões, eu não falo de problemas nem dificuldades, eu falo de desafios. Para mim são sementes de novas oportunidades. Isso. Então, como é que eu encaro qualquer percalço, qualquer obstáculo? Eu paro, reflito e vou ver o que eu posso fazer e o que eu posso aprender com aquilo. Então, eu não tenho assim, eu não quero ser pernóstica, mas o que me derruba? O que tem importância, o que não tem, vai embora. Então, eu tenho um nível de bom humor, de alegria, que às vezes incomoda as pessoas, porque eu sou otimista, eu rezo, eu medito, eu procuro fazer o bem através do programa. E você trazer esse assunto para mim está sendo assim uma bênção. E tem uma pergunta aqui que eu gostei. É possível viver com saúde crônica? Eu sou um exemplo disso. Eu tenho 30 anos, velho, que não tomo medicamentos químicos. Eu tenho uma filha que vai fazer 1 ano e 4 meses que nunca tomou um medicamento. Ou seja, nós criamos um modelo, né, de longevidade saudável. Né? Você não toma nenhum remédio? Há 30 anos. Né? Eu não faço tudo isso, mas eu também não tomo remédio. Para não dizer que eu não tomei, teve um momento que eu tive um problema grave na cervical, que eu fui atendido numa emergência, eu tomei ali para dor, não para tratar. Não é emergência pontual, mas para tratar não. Mas você não toma nem remédio alopático? Desculpa, homeopático? Não, homeopático sim. Homeopático e antroposófico. Só homeopático, antroposófico, óleos essenciais e alimentação. Óleos essenciais. Nossa, gente, tudo assunto que eu já trouxe aqui. Você acredita? Então, eu sigo, né, o princípio do pai da medicina. Faça do seu remédio, seu alimento, do seu remédio, do seu alimento, seu remédio. Eu estou educando minha filha nesse princípio. E ela nunca tomou remédio? Não, nunca. E vacina, você vai dar? Vacina? Na verdade, a minha proposta também, a minha filha mais nova, que é a minha segunda filha, nunca tomou uma vacina. Eu já há 30 anos que eu já penso dessa forma, né? Eu, se tivesse filhos hoje, então na verdade, a nossa filha, ela não foi vacinada inicialmente, né?
mas nós tivemos um problema lá com o Ministério Público e eu tive que dar algumas. É obrigatório, senão não mas entra na aí eu escola. levei meu livro. Pra provar que não. Eu levei meu livro e dei uma aula para a procuradora. Nossa, E eu não, que lindo. eles nunca mais, eles esqueceram, Tá. nunca mais me procuraram em relação. Eu mostrei exatamente que Como ela já funciona. estava vacinada com vitamina D3, com alimentação altamente saudável, porque a Uhum. vitamina D3, na verdade, é a vacina da natureza. No meu D3. livro, vitamina D3. Mas ingere ou tem aonde? A vitamina D3 você tem em cápsula, você tem em gota, no caso para a criança você toma em gota, porque a vitamina D3 é o regulador do sistema imune. Então o ser humano precisa da vitamina, precisa ingerir ela, ele não produz. Ela na verdade não produz, ela vem do sol. Na verdade, ela vem do sol. Se você tomar sol todo dia, 20 minutos de sol com 75% do seu corpo descoberto, você está resolvido. Mas quem que faz isso? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Então, de 10 pessoas, 9 têm deficiência de vitamina D3. Então, a pandemia, na verdade, o que deveria ter sido feito era todo mundo tomar altas doses de vitamina D3. Teve 2 cidades no Brasil que bloquearam a Covid. Eu entrevistei os 2 prefeitos, uma prefeita do Rio Grande do Sul e outra de Ribeirão, lá no Mato Grosso do Sul, que eles bloquearam a Covid com vitamina D3. Só que isso divulgar interessa no laboratório? Não, porque a vitamina D3 ela não pode ser patenteada, entendeu? Então ela é a grande solução para mais de 100 tipos de doença autoimune. Eu explico tudo isso tem um capítulo do meu livro que é a vacina da natureza. Esse que eu vou ganhar? O poder da autocura. O poder da autocura, tem tudo explicando saúde crônica. Como usar a vitamina D3, como usar junto com a vitamina K2, com a vitamina A, né? Eu entrevistei o Dr. Cícero Coimbra, que participou de grandes eventos comigo, né? Fiz várias lives com ele antes da pandemia, depois da pandemia. Então eu peguei toda a base científica de conhecimento para mostrar que a grande questão é a deficiência da vitamina D3, seria a solução para inúmeras doenças, né? Se você me permite, eu queria citar aqui uma querida que veio falar sobre a farmácia da mente. Farmácia da mente, nós temos a serotonina, endorfina, oxitocina e adrenalina. Tudo na gente. É só estimular com comportamentos e pensamentos saudáveis. Sim. Tudo isso está no sintonia, gente. Não preciso nem falar que a gente já estourou, mas não tem importância. Vamos lá. A saúde crônica, então, é através de alimentação e esses... Olha, práticas saudáveis, meditação, atividade física, sol, de preferência, contato com a natureza. Tem um capítulo que é a medicina da natureza. Você entendeu o que é um banho de floresta. Até a poderosa terapia. O melhor hospital que existe no planeta é a floresta. A floresta, né? A floresta. E pisar na terra também, né? Pisar na terra, andar descalço, se lambuzar de lama. Se lambuzar, banho de argila. Nossa, maravilhoso. Banho de cachoeira, de mar. Como integrar os conhecimentos da física quântica, da neurociência e a epigenética com a autocura? Pois é, isso é exatamente o cerne do nosso trabalho, Beth. Eu venho sistematizando esse conhecimento, não só isso aí, mas também a psicologia positiva, psiconeuroimunologia. Entendeu? Quando você tem um pensamento, no momento que você tem um pensamento negativo, você manda uma química para o seu chakra cardíaco, onde tem a glândula timo, onde fabrica os linfócitos mais jovens, né? Ou seja, o nosso exército de defesa está aqui nessa glândula. Quando você tem um pensamento negativo, você emana hormônios de estresse, o seu time enfraquece. O seu time fraco, ele vai mandar informação para a suprarrenal e vai comprometer a fabricação dos hormônios, que se conecta com o sistema nervoso central. Então, é a chamada psiconeuroendócrino-imunologia. Então, há uma cascata, né, negativa que baixa a sua imunidade automaticamente. Por isso que as pessoas muito negativas, muito pessimistas, elas tendem a adoecer e morrer mais rápido, né? Até 11, a diferença de um otimista para um pessimista é em torno de 11 anos aproximadamente. Então, isso que você fala, eu defendo a cultura do otimismo crônico, né, também, né? Ou seja, é uma cultura de ser otimista, é exatamente entender que os desafios são trampolins evolutivos, né? Sementes, né? São sementes de evolução. E junto ao otimismo existe o entusiasmo. Sim. É amar o que se faz, amar o ambiente, amar os... Sabe, não basta, eu sou otimista, não reclamo de nada. Reclamar é clamar 2 vezes algo, e o universo manda o quê? Mais do mesmo. Então, isso tudo que você está falando, eu fico muito feliz porque vem ao encontro de tudo aquilo que eu transmito para as pessoas, assim, pequenininho. Só que o Wallace transmite através dos livros, das conferências e dessa mentoria que já sou candidata a fazer o nível 1. É a reprogramação quântica celular. Na verdade, é o treinamento de reprogramação quântica celular, nível 1, nível 2, nível 3. São 4 níveis, nós já estamos no 3º agora. Tá. E é o seguinte, você falou que tem você se auto-atende,
Tá. Você atende pessoas presencialmente ou à distância e animais no nível 1. No nível 2, você atende coletividades em egrégora, tanto presencialmente como à distância. Os resultados são assim espetaculares, Beth. Então, eu sinto que a nossa vida ela é de ciclos e que a gente tem que estar sempre ter um mindset dinâmico para ir mudando. E se eu te mostrei o que eu já fiz. Você está trazendo para mim, porque eu fico, Deus, me mostra o caminho, Deus, me abre o caminho. Você me trouxe agora uma possibilidade de estudar algo com você que eu possa, daqui para frente, também fazer isso. Eu me candidato, porque eu amei o que você está fazendo. Sim, sim. Eu já sou. Ó, vocês me aguardem, porque eu já estou com 72, eu não vou, com 80 eu não vou estar. Eu costumo dizer que nós temos um plano de dominação mundial através do amor. Entendeu? Sem briga, sem confusão. Levar as pessoas a vibrar mais e plantar sementes do bem, entendeu? E você que está nos assistindo pode também conhecer qual é essa mentoria. Repete aqui. Veja bem, o treinamento é reprogramação quântica celular. A mentoria é individual. Se a pessoa quiser me ter como mentor. Entendi. Então eu tenho um projeto, um programa de 1 ano de acompanhamento da pessoa, transição de carreira, saúde, problemas de saúde, de relacionamento. O que a pessoa quiser, eu trabalho. E aí você também trabalha a elevação da energia? Sim, aí o treinamento de reprogramação quântica celular é uma técnica, você vai ser terapeuta da técnica. E tem pré-requisito para isso? O pré-requisito é querer evoluir, querer se curar. Vontade de ser uma pessoa melhor. Vontade de ajudar, não é? De se transformar e se autocurar. Então a gente vai entregar todas as ferramentas científicas e uma técnica poderosa que nós já temos resultados assim muito fantásticos, extraordinários. Você tem algum exemplo de uma cura? Bom, você citou a pessoa que ela ia se suicidar e de repente ela está com nível 400. Ela está na frequência do amor incondicional. Ela tá fazendo Qual que é a frequência? Fala para o nosso internauta. A frequência do amor incondicional, ela estava na frequência da vergonha, né, que é de 20, e ela hoje está na frequência de 540, que é a frequência do amor incondicional. E qual que é a mais alta? É a do perdão? A frequência mais alta, não, aí é da iluminação, que é o que Mestre Jesus atingiu, o Buda atingiu, que é de 1000, entendeu? Tá, mas isso aí... Não, aí você, depois do amor? Depois do amor, vem o amor incondicional, que é a mesma frequência da alegria, vem a frequência depois da paz, da compaixão, que é a mesma frequência de 600. 10 elevado a 600 Hz na escala da consciência. Fala para o nosso internauta o nome dessa escala que tem... Essa é a escala da consciência de David Hawkins. David, eu não me lembrava do primeiro nome. Entra na internet e tem inúmeros, né? Não, tem uma eu acho maravilhoso. No YouTube você encontra ainda. Ele morreu faz muito tempo. Mas tem muito conteúdo dele, tem vários livros, então tem alguns que não tem traduzido. E ele era sensitivo, porque para ele ter acesso a essas informações... Ele é um médico que ele tinha uma quantidade de doenças absurdas, ele relata as doenças dele em 2 páginas do livro, e ele se curou sem remédios. Ele é ele é autocura também, né? Ele trouxe para ele. Exatamente, ele é um exemplo de como você pode se autocurar. O nosso trabalho é ensinar as pessoas a acessar esse arsenal de cura que Jesus, o que é que Jesus dizia? Sua fé lhe curou. Ele está dizendo, tem alguma coisa dentro de você que ele cura. Então, o nosso trabalho é despertar essa inteligência que nós já nascemos, mas que toda a indústria é voltada para manter você doente. Então, as pessoas entenderem que nós já temos uma farmácia divina dentro de nós, e na natureza, que se você combinar a natureza com essa inteligência que nós já temos, nós não precisamos... não é um alento isso? Ouvir essa frase, assim, autocura, pegar da natureza, pegar dentro de si mesmo. Gente, o mundo tem jeito. Sim. Não tem jeito, Wallace. Mas com certeza, não tenho dúvida alguma. A primeira coisa, assim, a gente amar-se e dar amor. Eu estava acabando de falar para ele, você pode dar algo que você não tem? Se você não se amar, como é que você vai dar amor para o outro? Amar ao próximo como a ti mesmo. Essa não já era a frase de Jesus, né? E como a prática da meditação, ela pode acelerar a autocura? Olha, nesse meu livro... Porque as pessoas têm um bloqueio com meditação. Porque as pessoas talvez não entendam também, né? Porque a meditação, na verdade, é um estado onde você fica no presente. O que é que significa você estar no presente? Normalmente, as pessoas, quando estão com a mente no passado, elas estão exatamente rebobinando ressentimentos, problemas que não deram certo. Que é exatamente a mente analítica. Ela está julgando, na verdade, ela está programada para repetir a forma como ela compreendeu a realidade, às vezes num nível de consciência mais baixo do que ela está hoje. Então, o que acontece? A maioria das pessoas estão programando que o seu futuro seja igual ao seu passado, porque quando você lembra do passado, você traz a mesma química da experiência passada, eletromagneticamente você se comporta do mesmo jeito e você passa a ser um imã através da lei da atração
de atrair traz aquilo de e novo. traz aquilo de novo. Por isso que as pessoas vivem rebobinando. Quando a pessoa está no futuro, normalmente ela está com um pensamento ansioso, preocupada com o que vai acontecer, também tomando como referência as experiências que não deram certo no passado. Então, tanto o olhar para o passado ou para o futuro ansioso, ele leva aos hormônios do estresse. E quando você tem hormônio do estresse no seu corpo, o que é que acontece? O seu corpo vai dizer, não é hora de defender você, não é? Você tem uma urgência, você está precisando de, tá com alguma coisa, está em perigo, entendeu? Então a pessoa que o estresse já diz isso. O estresse é exatamente. Então, porque o estresse ele pode ser saudável em determinadas proporções, mas o dia inteiro você pensando em coisas negativas, se sentindo ameaçado, com medo. Então o que acontece? O seu sistema imune faz. Né? No estado de meditação, o que acontece? Você nem está no passado, quando você consegue atingir o chamado estado de coerência cardíaca. Eu fiz Coerência cardíaca? Coerência cardíaca. Nunca tinha ouvido falar. Isso é um termo que você criou? Não, isso é um Coerência estudo do Instituto HeartMath da Califórnia. Eu fui para o México, passei 5 dias com os doutores lá, estudando. Depois trouxe um deles, no último evento que eu fiz em Recife, eu trouxe a CEO do Instituto HeartMath da Califórnia, Deborah Drossman, né? Então eles mostraram que existe um estado de coerência cardíaca atingido através da meditação e que o cérebro do minicérebro do coração, ele regula mais de 1.200 reações químicas no interior das células. E ele dialoga com o nosso cérebro emocional. Então, quando você traz esse estado de coerência, você diz para o cérebro emocional, fica tranquilo que está tudo em paz, eu organizo as coisas aqui. E aí você sai do estado ansioso, do estado depressivo, do estado da mente programada, e aí você deixa o seu corpo trabalhar. Então, com os recursos que ele tem, né? Então você diz, vá trabalhar. O sistema imune está preparado para trabalhar e ele curar você de qualquer coisa. As células-tronco também. Mas as células-tronco com pensamento negativo você atrapalha, ela não pode lhe curar. Entendeu? Então a meditação leva você para um estado que você vai deixar o seu corpo fazer o que ele mais sabe fazer, que é lhe curar. A autocura vem exatamente dessa autorização. Pensamentos negativos, ansiosos do passado ou do futuro, eles atrapalham a inteligência natural que nós temos. Por isso que a meditação é um grande aliado nos processos. Mas você tem uma orientação, porque a maior parte das pessoas fala assim, meditar não consigo, eu não esvazio a mente, não consigo. Tem que ter uma facilidade. Tem que ter um professor. Na nossa técnica, 10 minutos, quando você faz a técnica, é de meditação. Então, a gente... É esvaziar o pensamento. É um tipo de meditação com respiração para... Porque o que acontece, Beto? Os 3 primeiros chakras são os chakras ligados à sobrevivência. O de base, o plexo solar e o umbilical. Exatamente. Então, o que acontece? À medida que a pessoa vai depositando energia negativa, essas usinas de energia que são os chakras, elas vão se organizando. E o campo eletromagnético do nosso corpo, que é 3 metros em torno da gente, ele vai se esgaçando cada vez mais que você desorganiza seus chakras. Entendeu? Então, a nossa técnica, o primeiro passo é exatamente você puxar essa energia dos 3 primeiros chakras e levar para os chakras superiores, transformar isso em criatividade, expansão de consciência, clareza mental. Ao mesmo tempo, ativar a glândula pineal. Então, a glândula pineal é um centro de inteligência, ela é um transdutor eletromagnético, a ciência mostra isso. Então, quando você ativa através desse processo que a gente faz, ela libera 5 medicamentos naturais no seu corpo automaticamente. E uma dos efeitos, que são variações da melatonina, né? Um dos efeitos é a elevação da energia do cérebro. Quando você aumenta a energia cerebral, aumenta a frequência. Significa, você fica com a sua antena parabólica com capacidade de acessar vibrações mais elevadas, entendeu? Mas é espetacular a explicação que você deu. Espetacular, eu tô assim, eu tô encantada, a gente parece que quero amanhã começar a estudar com ele. E vou, né? Você sabe que eu sou tinhosa, né? Vai ser mais uma coisa. Olha, assim, eu gostaria muito de trazer para cá, falar sobre radiestesia, né? Mesa radiônica, e sobre chakras também. Você entende bastante disso? Como é que é? De chakras eu entendo. Mesa radiônica e placa radiônica. Vai ser com a sua esposa. Bom com a minha esposa, porque ela é mestra nisso aí. Só para o nosso canal. Eu tenho conhecimento, mas ela, digamos assim, ela tem nós vamos trazer ela aqui. Quando a gente fala de chakras, às vezes o Mili fala, mas você falou um assunto que eu não sei. Os chakras são nossos centros de força, e que alguém fala assim, mas você não enxerga? Como é que você pode saber disso? Na realidade, eu estou enxergando seu coração? Eu estou enxergando seu pâncreas? A gente não está enxergando. Só que existe um aparelho que nos mostra, né? Com relação aos chakras, pessoas sensíveis, sensitivas, têm este olhar
Não, né? tem tecnologia. E tem Eu tecnologia. tive na Rússia Então, já aparece em algum aparelho os chakras? Mas claro, os chakras são cientificamente comprovados. Tá vendo? Mais uma coisa. Eu tive na Rússia em 2010, a convite de um cientista que participou de um evento que eu organizei em 2009, e eu tive com um dos maiores pesquisadores sobre chakra do mundo, que é o Konstantin Korotkov. Descobriu uma tecnologia incrível. Eu fui na empresa dele para ele. O que ele escaneia e aparece o chakra? Aparece exatamente. Ele mostra se o chakra está deslocado, né, do local de equilíbrio, entendeu? Porque ele tem que estar girando e estar alinhado. Ele tem que estar em alinhamento, exatamente, né? Nossa. Porque os chakras correspondem também às notas musicais, né? Sim, isso aí já me diz muito. Então, os chakras é como se todo mundo tivesse uma melodia interior. E quando você... imagine que você seja um violão de 7 cordas. Então, seu chakra é como se fosse a corda, né, uma das tem cordas. que estar afinado. Então você pega um violão com 7 cordas desafinado, vai sair alguma coisa boa daí de música? Não, você que é músico sabe disso. Então é exatamente o que acontece. As pessoas estão muito doentes porque os chakras afinados, ele é um programa de autocura. Você está cantando a sua melodia em conexão com o universo. Chakra desafinado é exatamente você está em estado de desorganização. E como você falou, esgarça, né? Esgarça e compromete o campo eletromagnético. E através da meditação a gente consegue. Consegue. E é útil fazer alinhamento de chakra com pêndulo? Se o pêndulo, na verdade, ele não faz o alinhamento, ele detecta se está alinhado ou não. O alinhamento você faz. A nossa técnica, a reprogramação quântico-celular, porque essa é a primeira parte da técnica, depois é você trabalhar o chakra cardíaco, o chakra frontal e o chakra coronário. Quando você termina a técnica, todos os chakras estão alinhados. É um alinhador de chakras automático. Eu sou metida a... Eu tenho um pêndulo. Mas ali é só para detecção. A radiestesia não cura. A radiestesia detecta, avalia. Então, é verdade. Então, avalia. O nível de consciência a gente faz com radiestesia, os 7 chakras. O nível de saúde da pessoa, a gente faz, ou de animais, ou de ambientes, a gente faz tudo com radiestesia. Uau, gente do céu, eu preciso terminar o programa, mas eu queria saber tanta coisa. Qual é o estilo de vida quântico para se ter longevidade saudável e feliz? É a nossa mensagem para os internautas. É exatamente você entender que nós vivemos num universo disfarçado quanticamente, como eu já falei. Então, você qualificar aquilo que você come, aquilo que você bebe. Como é que você qualifica? Vai para uma feira orgânica, compra alimentos orgânicos, planta em casa. Estou plantando muita coisa em casa hoje, né? Até num apartamento você planta uns canqueiros, tá? Dá para você fazer umas hortaliças, né? Olha aquela ali, o que é aqui? Hortelã. Pronto, hortelã. Hortelã, eu tenho salsinha, claro, eu pego natural, não tem tóxico, não tem nada. Dá para fazer em casa. Então, o que você está vendo na televisão é alimento, o que você está ouvindo de música é alimento. Então, você precisa, por exemplo, você pode usar radiestesia, a gente dá curso de radiestesia também, onde a gente ensina as pessoas a mensurarem tudo. Vai dar um livro para o seu filho, veja um livro de consciência. Veja o nível de consciência do filme que seu filho está vendo na TV, dos programas que ele assiste, porque senão, o que acontece? Os pais estão deixando as crianças verem qualquer coisa. Não, e a era do celular, que não se sai do celular. Exatamente. E aí, tudo tem um nível de consciência. Então, procure estar sempre em nível de consciência mais elevado. Seguir pessoas que têm nível de consciência elevados, entendeu? Os políticos que você segue, veja o nível de consciência dele. Porque muitas pessoas, a pessoa que está falando sempre em violência, em criar polêmica, normalmente as pessoas estão em outra frequência. A maioria dos políticos, o Hawkins traz 2,6% dos políticos do mundo estão influenciando 70% a 80% da população, exatamente com negatividades. E aí, como as pessoas estão no sofrimento, essas pessoas, sabendo disso, elas catalisam essa energia da negatividade para se colocar como salvadores da pátria. E acaba devolvendo mais e mais. E deixa as pessoas cada vez mais sofrendo. Porque se você leva a pessoa para ficar com ódio, com raiva, com ressentimento, essa pessoa está puxando você para baixo. Então, né? Sabe o que você acabou de concluir para mim? Que eu estou partilhando música, que a minha profissão é tocar piano, não é? Sim. Quando eu toco, que eu fecho os olhos, que eu toco com a alma, eu estou mandando uma vibração para as pessoas. E elas estão me devolvendo. Sim. Então, você falou que o nosso raio magnético é de 3 metros. 3 metros. O campo eletromagnético então, é aproximadamente junto com a música, então você acha que eu estou no caminho, Wallace? Com certeza. Quanto mais elevada a vibração da música, você traz música de muita qualidade, né? Então você vai estar mudando a vibração das pessoas e essa mudança exatamente retorna para você. Eu fico até emocionada de ouvir ele falar isso, porque é tanto a missão que eu tenho
como agora eu quero que você diga, esta é a sua missão? Você se sente já que está na sua missão com todo esse projeto que você desenvolveu? A gente Exatamente. está emocionado, Eu tenho uma gente. alegria muito grande, Beto, porque eu passei mais de 20 anos da minha vida com problemas de saúde. E eu me libertei disso e hoje a minha missão é ajudar as pessoas a aprender esse caminho que eu fiz. E eu gosto muito de estudar e não tem coisa que me realize mais do que ver um ser humano se transformando. Ou seja, acordando, saindo do pesadelo, Despertando a consciência. despertando, né, percebendo que ela tem as respostas dentro dela. A questão é que as pessoas continuam buscando, a maioria ainda busca fora. Então, o nosso trabalho é dizer, olha, dentro de você tem as A soluções. solução, né? Tem os problemas também. Se você colocar atenção nos problemas, você vai Aham. transformar a sua vida no inferno. Mas você pode transformar a sua vida no céu. O céu não está fora de você, está dentro. Né? É verdade. Mudar O essa céu é aqui, vibração. né? É aqui, exatamente. Mudar a vibração do seu coração faz toda a diferença. E Ó, isso é científico, isso é espiritual. O nosso aham. trabalho é Não exatamente tem nada de integrar. esoterismo, Não, é isso é ciência. real. Isso é Física ciência. quântica, a gente não tem nem como explicar, porque tá aí. A gente está falando de Eu ciência. queria muito, assim, eu estou emocionada de estar com o Wallace aqui. Me aguardem daqui 1, 2 anos que eu vou chegar aqui nesse programa, ele vai voltar, claro, e eu vou contar da minha evolução. Porque se eu já estou na vibração de 432, através da música, mas tem um monte de coisa lá atrás que eu preciso recuperar, um dia, depois que eu tiver estudado aqui com esse meu amigo, vocês vão me aguardar, que eu vou partilhar com vocês. Eu posso te dar um abraço? Oh. Gente, que coisa mais linda poder falar disso no programa. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por você ter vindo aqui. E se você gostou, aqui embaixo tem lá o meu canal, esse canal que você está. Se inscreva e compartilhe. Já é um bom começo, não é? Com certeza. Compartilhar essa notícia sobre a física quântica e o impacto que ela tem ao você elevar a sua vibração é tudo de bom. Wallace, muito agradecido. Tá? E vocês já estão convidados para estar aqui no Sintonia o ano que vem. Um beijo para vocês. Pode se despedir. Olha, foi um prazer estar aqui com vocês. Parabéns, Beto, por esse programa. Fiquei feliz de reencontrá-lo. Espero ter contribuído, né, inspirado você a ser uma pessoa melhor, a entender que existe hoje um conhecimento científico que aponta que as soluções, assim como os problemas, estão dentro da gente. A questão está no foco do seu olhar e entender que nós vivemos num mundo quântico. Então, catalise, né, o que tem de melhor dentro de você, faça cada vez mais o bem, né, esteja a serviço do bem, que você vai poder, com bons sementes plantadas, vai colher também o melhor. E ele vai estar no livro Sintonia, tá? Só entrar lá, vai estar lá. Obrigado, viu? Tchau para vocês e até quinta que vem. Tchau. Uma alegria estar aqui. Uma alegria te ver. Tchau.